agora lá em Provérbios 31, a partir do verso 10. Eu vou ler rapidamente ela e eu quero falar sobre alguns itens. Amém? Tá meio puxadinho? Quando nós cantamos o louvor, a Amanda cantou sobre a questão do fundamento. Nesse final de semana, quando nós tivemos o Encontro Nacional de Pastores e Líderes, eu falei também sobre fundamentos. Nós não conseguimos construir algo em cima se os fundamentos não estiverem bem estruturados. Esse prédio, né, eu falei sobre esse prédio, para que ele tivesse toda essa estrutura em cima dele, os fundamentos precisaram estar bem estabelecidos, para que quando vem esses ventos fortes aí, que aqui também tem, né, não é só no sul, quando vem esses ventos fortes, ele esteja bem estruturado, consolidado. E assim são essas coisas que parecem básicas para você, você vai ouvir, mas isso eu já sei, são fundamentos. Esse é o nosso primeiro culto da Rede Pérolas, né, desse ano. Mas nós precisamos começar com fundamentos. Precisamos começar consolidando algumas coisas para que Deus possa colocar uma estrutura em cima de nós, derramar coisas maiores em cima de nós. Se as coisas básicas, que são os fundamentos, não estiverem bem consolidadas, o óleo vai escorrer. Diz assim, Provérbios 31, a partir do verso 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão e ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas, examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si coberta, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende das cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam ditosa. O seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de púlpito a louvarão as suas obras. Amém? Falando sobre a questão da sabedoria, queridos, é algo que alguns dias Deus falou comigo sobre a sabedoria. Uma mulher que ela não tem sabedoria, ela coloca a casa toda em confusão. Aí ontem eu ainda estava falando com a pastora Lígia, né? Se uma casa, vamos lá, esposa, marido, os filhos, se o marido levanta meio mal-humorado, a casa sobrevive, né? Se um filho levanta mal-humorado, a casa sobrevive. Agora, uma mulher que levanta mal-humorada, coloca a casa em tensão. É ou não é verdade? Fica todo mundo assim tenso, não sabe se fala, se pergunta, não sabe nem se vai ter almoço naquele dia. É uma tensão. Tamanha a importância, a sabedoria, a graça que Deus deu para as mulheres dentro da sua casa. A ligação entre os filhos, o pai, tem uma função importante da mulher. E aí vamos lá, no verso 10 fala sobre finas joias. O que seria isso? Fala de algo lapidado, certo? E aqui eu quero falar um pouquinho sobre temperamentos. Você conhece o seu temperamento? Você já estudou sobre o seu temperamento? Fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. Todos eles têm pontos positivos e negativos. E daí tem muitas mulheres que dizem: eu sou assim. Não, queridas.
Quando nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida, então nós passamos a manifestar o fruto dele, e não mais aquela parte ruim do nosso temperamento. Todo temperamento, ele deve ser lapidado pelo Espírito Santo, quando nós apresentamos diante dele. Amém? Você apresenta teus pontos negativos diante do Senhor, ou você acha que está sempre bem e tem razão em tudo? Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então todo o nosso temperamento, queridos, precisa ser moldado pelo Espírito. Então o temperamento, ele tem muito da carnalidade. Só que quando nós somos lapidadas como essa joia preciosa, a gente começa a tirar aquilo que não provém do Senhor de dentro de nós. E aí começa a apresentar do fruto do Espírito, e não mais aquele sentimento, algo que vem da nossa alma, algo que sai sem pensar. Amém? Então, finas joias, queridos, não combina com alguém que sai falando sem pensar, que é ríspido, que muitas vezes sai de maneira bruta, dando respostas. Fina joia não combina com isso, você concorda comigo? Amém, mulheres? Estão aqui? Creio que não combina, certo? Não combina com finas joias falar dessa forma. Então aí está um trabalhar, o nosso temperamento, a maneira de falar, de nos expressar dentro de casa, queridos. Quando nós temos uma debilidade nisso, nós precisamos pedir para o Senhor para trabalhar. Sabe qual é o primeiro passo para nós mudarmos algo? É reconhecer como nós somos. É reconhecer: Senhor, eu sou muito briguenta. Senhor, eu me iro muito fácil. Tira isso de mim. A primeira coisa para nós mudarmos é reconhecer e pedir para o Senhor nos mudar. Sem nós reconhecermos, não tem mudança. Amém? Verso 11 e o verso 28, ele fala sobre a casa, que o marido e os filhos reconhecem quem ela é. Ou seja, os elogios para a mulher, ela não vem de fora. Os primeiros elogios vêm de dentro, da casa e dos filhos. São eles que primeiro reconhecem quem nós somos. Quem realmente nós somos. Aqui estamos todas bem comportadas, né? Falando delicadamente, tratando bem, abraçando, sorrindo. Mas e dentro da nossa casa? Quem nós somos dentro da nossa casa? Quando as irmãs não estão lá nos vendo, mas é somente o filho, o marido, ou quem mora ainda com a mãe. Quem é? Quem nós somos lá dentro? Você entende por que é importante, queridos, fechar as rachaduras, para que o óleo não escorra? Porque uma mulher briguenta, rixosa, está abrindo portas para espíritos malignos agir dentro da sua casa. Você pode pensar: não, é só palavra, é só ação maligna, ação espiritual maligna dentro da sua casa. E quem é responsável por fechar esta porta? Não é Jesus que vem fechar a porta, é eu e você que fechamos a porta. Amém? E o que cabe a nós, o Senhor não fará. Amém? Então você vê ali, e aí em 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, em especial da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Forte, né? Mas por que eu coloquei esse versículo aqui, irmãs? Porque muitas vezes nós cuidamos daquele que está lá fora. Vamos atender uma irmã que precisa de oração e descuidamos de dentro da nossa casa. Sabe o que muitas vezes isso é? Uma rota de fuga para fugir de um problema que eu preciso resolver, mas eu não quero enfrentar ele. Então eu vou lá orar pela irmã, ouvir o problema dela, que ela está com o marido, enquanto eu deixo o meu em casa reclamando e brigando porque eu não paro em casa. Forte, né? Mas é verdade, irmãs. É verdade.
Aonde que fica naquela ordem? Entenda, não é o pregar a palavra de Deus. O Senhor disse, nos deu ordenança para ir e pregar. Agora a obra, o estar fazendo coisas, muitas vezes nós colocamos isso à frente, às vezes até de Deus, porque nós não oramos, não buscamos a Deus, mas queremos fazer a obra para fugir de tudo isso. Não, queridos, quando não está ordenado, eu não consigo ter sucesso em nada, nem não ir lá e ouvir aquela irmã, eu não vou saber nem aconselhar, porque a minha casa está bagunçada, o que eu vou dizer para ela? Entende? Primeiro Deus faz em nós, dentro de nós e dentro da nossa casa. Então, com base nisso, eu tenho autoridade, unção para derramar sobre a vida daquela pessoa que está precisando. Deus sempre vai fazer em nós, para depois através de nós. Nunca o contrário. Então não fuja do problema de dentro da sua casa para ir tentar resolver outro. Não, o Senhor quer você dentro da sua casa, ali resolvendo, orando, colocando em ordem as coisas, para que depois você possa ir, tá tudo bem lá na sua casa. Não tem ninguém reclamando, tá concordando em você sair de casa. É ou não é verdade?